Volodymyr Zelensky recebido com uma ovação em pé no Parlamento Europeu. Rússia multiplica ataques na região de Luhansk. Entre várias críticas pela resposta tardia e pela falta de apoio, Erdogan visita zonas afetadas pelos sismos e promete ajudas. Slava Ukraini! Era muito elevada a expectativa e confirmou-se a calorosa recepção que Volodymyr Zelensky teve no Parlamento Europeu. A presidente do hemiciclo, Roberta Metsola, deixou mais do que claro o que está realmente em jogo. Ukraine is Europe, and your nation's future is in the European Union. And now, states must consider quickly, as a next step, providing long-range systems and the jets that you need to protect the liberty too many have taken for granted. We have your back. We were with you then. We are with you now. We will be with you for as long as it takes. Freedom will prevail. Peace will reign. You will win. Slava Ukraini. Os apelos do presidente ucraniano são conhecidos: mais armas para defender a Ucrânia e a maior rapidez поссível no processo de adesão à União Europeia. Ми захищаємось від найбільш антиєвропейської сили сучасного світу. Ми захищаємось, ми, українці, на полі бою разом з вами. Depois de Londres e Paris, o trajeto de Zelensky continua a ser o de recolher a ajuda possível para fazer frente a Vladimir Putin. A visita do presidente da Ucrânia a Bruxelas acontece uma semana depois da cimeira União Europeia-Ucrânia em Kiev. Alguns analistas dizem que é uma forma do presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, redirigir os holofotes para Bruxelas enquanto um dos palcos para a discussão geopolítica. Mas os governantes da União Europeia não deverão fazer mais promessas de ajuda militar à Ucrânia. Portugal fará a sua parte. Temos todas as condições para, no próximo mês de março, poder fazer a entrega dos 3 tanques Leopard que tinham sido solicitados no âmbito da coligação europeia que está a ser formada. Nós temos um programa de empenho dos nossos caças F-16 em vários programas da NATO. Vamos agora estar, aliás, numa missão de polícia aérea nos próximos meses na Lituânia. Temos, por outro lado, um acordo de cooperação com a Roménia relativamente aos caça F-16. Portanto, aí é uma área onde não temos disponibilidade, visto que os meios que temos estão todos alocados a missões que não podemos prescindir. O primeiro-ministro português alerta também para que não haja precipitação na entrada da Ucrânia na União Europeia. Se é essencial que a Ucrânia preencha os requisitos para poder aderir, há um outro passo que eu diria tão ou mais importante, que é a União Europeia preparar-se ela própria para o que significa acolher um país com a dimensão da Ucrânia, e seguramente que esse alargamento à Ucrânia implicará necessariamente o alargamento a um conjunto de outros países, designadamente dos Balcãs Ocidentais. Os governantes vão também discutir o plano de investimento industrial apresentado pela Comissão Europeia e que é considerado um instrumento bem-vindo. O Governo de Lisboa apoia a flexibilização de ajudas estatais às empresas, mas quer também um fundo comum de investimento, porque é dos países com menor capacidade orçamental nacional para ajudar as suas empresas e também as famílias. Portanto, a nível da migração, o tema vai ser difícil, mas Lisboa não é daqueles que alinham pela ideia de Europa fortaleza. É preciso regular a migração, mas isso também pode ser feito através de novos programas de contratação legal e ordenada de migrantes para trabalhar na União Europeia. E, finalmente, Lisboa nem quer ouvir falar desta ideia de fundos europeus para construir vedações. Os Estados-membros que o quiserem fazer devem usar os seus orçamentos nacionais. Isabel Marques da Silva, Euronews, em Bruxelas. A Rússia continua a bombardear cidades ucranianas e iniciou a próxima grande ofensiva na região de Lugansk,
no leste do país. A informação é avançada pelo Instituto para o Estudo da Guerra num relatório recente. O secretário-geral da NATO, por outro lado, alertou que se a Rússia vencer a Ucrânia, o mundo será menos seguro. We need to be prepared for long haul, to stand with Ukraine for as long as it takes. If President Putin wins in Ukraine, it will be a tragedy for the Ukrainians, but also dangerous for us. It will send a message to authoritarian leaders, not only President Putin, but also in Asia and other places, that when they use military force, they can achieve their goals, and that will make the world more dangerous and us more vulnerable. A alta representante para assuntos de desarmamento da ONU disse que uma solução negociada do conflito é improvável enquanto a atual lógica militar prevalecer. O músico Roger Waters discursou a convite da Rússia. The invasion of Ukraine by the Russian Federation was illegal. I condemn it in the strongest possible terms. Also, the Russian invasion of Ukraine was not unprovoked. So I also condemn the provocateurs in the strongest possible terms. Entretanto, o grupo de mercenários Wagner anunciou o fim do recrutamento de reclusos russos para combater na Ucrânia. Fundado por Yevgeny Prigozhin, recrutou milhares de presos para lutar a troco de uma redução da pena. De visita às áreas afetadas pelos sismos, o presidente turco enfrentou um teste a décadas de governação. Deparou-se com um cenário apocalíptico, numa altura em que o balanço de mortes ronda aos 20.000. A 3 meses das eleições presidenciais, anunciou ajuda económica imediata para apoiar as vítimas. Yapılacak olan hasar tespitle birlikte şu anda geçiş süreci için vatandaşlarımıza 10'ar bin lira nakdi yardım yapacağız ve bu nakdi yardımla bu geçiş sürecini en azından sıkıntıları biraz olsun hafifletmiş olalım istiyoruz. Erdogan reconheceu deficiências na resposta do governo, mas prometeu que ninguém ficaria na rua. O presidente foi duramente criticado. Alguns sobreviventes dizem que tiveram de encontrar um teto pelos próprios meios. Outros queixam-se que tiveram de assistir à morte de familiares debaixo dos escombros. Biz halk olarak gönüllü yapıyoruz. Biz halk olarak bu insanlara biz destek oluyoruz. Ama ben vinç değilim. Bu paletleri kaldırayım. Ben bir anneyim. Yüreğim ancak bu kadar acıyı kaldırabiliyor. Ama kimse ses olmuyor. Nerede ordu, nerede devlet, nerede birlik, nerede dayanışma? As críticas contra a corrupção também dispararam. Muitos não entendem como foi possível construir sem respeito pelas técnicas de construção antissísmica. It's day 4 since Turkey was struck by a 7.8 magnitude earthquake and a series of subsequent aftershocks that have plunged this country into one of the darkest chapters in decades. Many of the survivors left in this region are without shelter, electricity, running water, heating or fuel, and the World Health Organization is warning that an even bigger crisis could unfold. Many are now involved in the search and rescue efforts, and others are merely here waiting for a chance to get inside their destroyed apartments to retrieve something special or something important, or waiting for news of their loved ones, also waiting to come to terms with what happened to them last Monday. Parece o fim do mundo, e é precisamente isso para a maioria das pessoas aqui. Kassim está inconsolável, perdeu a mulher e um filho. Allah Allah demeye başladık. 5 defa Allah çıkmadı ağzımızdan. Böyle bir gitti, bir geldi, bir batı verdik. Bu polis oğlumun adı Hikmet dedim. Buradayım dedi. Sabret de yavrum dedim. Hanımın adı Şefka ama Gülom derdim. Gülom derdim.
Şefkam dedim, şefkam dedim. Hiç ondan ses gelmedi. Hiç ses gelmedi ondan. Allah kimsenin başına vermesin. 52 yıllık evliydim. En küçük çocuğum 42 yaşında. Kassim diz estar à espera do que provavelmente serão os restos mortais da esposa. O corpo do filho foi recuperado e está neste saco de plástico. Tal como Kassim, há dezenas de milhares de pessoas por todas as ruas de Antáquia, à espera de notícias de entes queridos, que agora são quase sempre más, assombrados pelas cenas do que aconteceu aqui nas primeiras horas de segunda-feira. Hanım dedi ki bana, sen bak dedi, sallan ok. Yok ya dedim, ne sallanı? Baktım kolonlar düştü. Binanın 3 katı üzerimize düştü. As autoridades estão a lutar para fazer face à escala da catástrofe. As equipas de socorro estão exaustas. Algumas tiveram de dormir nas proximidades dos locais de busca. A ajuda continua a chegar, mas parece nunca ser suficiente. E a fúria vai crescendo aqui contra aquilo que alguns apontam como falta de preparação e uma resposta muito lenta à tragédia.